A Primeira Guerra Mundial e a Revolução da Rússia e a crise de 1929 são eventos que ajudam a explicar a emergência do nazismo e do fascismo na Europa do início do século XX. O período entre guerras, caracterizado pela crise do modelo liberal na política e na economia, influenciou a ascensão de regimes antidemocráticos na Europa, como o nazismo e o fascismo. É possível afirmar que a crise e os ressentimentos derivados da Primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 1929 e a Grande Depressão que se seguiu formam os principais elementos que explicam o surgimento desses regimes e a sua afirmação. Regime político de caráter autoritário que desenvolveu na Alemanha durante as sucessivas crises da República Weimar, 1909 a 1933. O nazismo baseia-se na doutrina do nazismo social formulada por Adolf Hitler, 1889 a 1945, que orienta a propagação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. A essência da ideologia nazista encontra-se no livro de Hitler, Minha Luta, Mein Kampf. Nacionalista, defende o racismo e a superioridade da raça ariana. Nega a instituição de democracia liberal e a revolução socialista. Apoia o campeonato e o totalitarismo e a luta pelo expansionismo alemão. O século XIX foi marcado pela euforia com o progresso, as descobertas científicas, o avanço da Revolução Industrial e a hegemonia europeia no mundo por meio do colonialismo e do imperialismo. No final do século XIX, com a Conferência de Berlim, as potências europeias partilharam entre si o continente africano com a intenção de explorar suas matérias-primas para a indústria em expansão. Além disso, lutaram pelo fim do tráfico atlântico na evidente intenção de fomentar novos mercados consumidores e vivenciaram assim um período de enriquecimento e expansão econômica, e o otimismo fazia parte da realidade das nações europeias. Durante o período posterior à Primeira Guerra Mundial, o poder econômico europeu foi diminuindo, enquanto novas potências cresciam. Os Estados Unidos da América mantiveram sua economia forte, e na Ásia, o Japão se industrializou e se tornou o imperialista. Portanto, o centro do mundo, como acreditavam os europeus, não era mais o velho continente. As crises sociais, políticas e econômicas estavam presentes em uma Europa já em descrédito, que aos poucos via o número de conflitos sociais crescerem. Desta forma, vários foram os movimentos de esquerda que surgiram neste cenário, onde os sindicatos exerceram um importante papel. Utilizando-se de espetáculos de massa, comícios e desfiles, e dos meios de comunicação, jornais, revistas, rádios e cinema, o Partido Nazista consegue mobilizar a população por meio do apelo à ordem e o revanchismo. Em 1933, Hitler chega ao poder pela via eleitoral, sendo nomeado primeiro-ministro com apoio de nacionalistas, católicos e setores independentes. Com a morte do presidente Hindenburg, 1934, Hitler torna-se chefe de governo, chanceler, e chefe de Estado, presidente. Interpreta o papel de Führer, o guia do povo alemão, criando o Terceiro Reich, Terceiro Império. Ao final da Primeira Guerra Mundial, além de perder territórios para a França, Bolívia, Dinamarca e Bélgica, os alemães são obrigados pelo Tratado de Versalhes a pagar pesadas indenizações aos países vencedores. Essa penalidade faz crescer dívidas externas e compromete os investimentos internos, gerando falências, infrações e desemprego em massa. As tentativas frustradas de Revolução Socialista 1919, 1921 e 1923 e as sucessivas quedas de gabinete de orientação social demográfica criam condições favoráveis ao surgimento e à expansão do nazismo no país. O
poderes excepcionais, Hitler suprime todos os partidos políticos, exceto o nazista, dissolve os sindicatos, caça os direitos de greve, fecha os jornais de oposição e estabelece a censura à imprensa. E, apoiando-se em organizações paramilitares, SA, Guarda do Exército, SS, Guarda Especial e Gestapo, Polícia Política, implanta o terror com a perseguição aos judeus, dos sindicatos e dos políticos comunistas, socialistas e de outros partidos. O intervencionismo e a planificação econômica adotados por Hitler eliminam, no entanto, o desemprego e provocam o rápido desenvolvimento industrial, estimulando a indústria bélica e a edificação de obras públicas, além de impedir a retirada do capital estrangeiro do país. Esse crescimento deve-se em grande parte ao apoio dos grandes grupos alemães como Krupp, Siemens e Bayer, Adolf Hitler.
Regime político de caráter autoritário que surge na Europa no período entre guerras 1909 a 1939. Originalmente é empregado para dominar o regime político implantado pelo italiano Benito Mussolini no período de 1919 a 1943. Suas principais características são o totalitarismo, que subordina os interesses do indivíduo ao Estado, o nacionalismo, que tem a nação como forma suprema de desenvolvimento, e o corporativismo, em que os sindicatos patronais e trabalhistas são mediadores das relações entre o capital e o trabalho. O fácio, plural face, era um instrumento de autoridade real nos primórdios da história de Roma. Os litores abriam caminho para a passagem do rei apresentando um feixe de varas de avelã amarradas e com um machado à frente. Daí o nome fástio, feixe. A ideia básica era de que a união faz a força, pois uma vara de avelã separada das outras quebrava com facilidade, mas, no conjunto, era muito poderosa. Mussolini se inspirou nesse princípio para organizar o regime fascista. Entender a ascensão do fascismo na Itália exige conhecimento da situação do país após o fim da Primeira Guerra Mundial. Embora estivesse ao lado dos vitoriosos, as dificuldades que o país enfrentava eram enormes. Em primeiro lugar, a guerra foi desgastante e as compensações econômicas prometidas não vieram. Em segundo lugar, o sistema político estava enfraquecido, pois não havia um partido que conseguisse a maioria do parlamento, e as discussões sobre medidas a serem tomadas se arrastavam, gerando descrédito à organização parlamentar. O fascismo nasce oficialmente em 1919, quando Mussolini funda em Milão o movimento intitulado Fascio di Combattimento, cujos integrantes, os Camisa Negras, Camicie Nere, opõem-se à classe liberal. Em 1922, as milícias fascistas desfilam na marcha sobre Roma, e Mussolini é convocado pelo rei para chefiar o governo em uma Itália que atravessa profunda crise econômica, agravada por greves e manifestações de trabalhadores urbanos e rurais. Em 1929, há um endurecimento do regime, que significa cerceamento à liberdade civil e política, derrota dos movimentos de esquerda, limitações ao direito dos empresários de administrar sua força de trabalho e unipartidarismo. A política adotada, entretanto, é eficiente na modernização da economia industrial italiana e na diminuição do desemprego.